Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez o espaço que o Grupo Espírita Amor ao Próximo dá pra gente. O espaço que a Ana dá pra gente poder trabalhar, poder praticar o amor. O espaço que ela dá pra gente poder ceder um pouquinho do nosso tempo, né? Um pouquinho da nossa... da oportunidade que a gente tem de ser melhor um pouquinho para os nossos irmãos. E para nós mesmos, principalmente, porque quando a gente faz o bem, a gente está ajudando mais a gente, inclusive, do que quem está recebendo nossa ajuda. E hoje, o tema proposto é a lei de amor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 8, 9 e 10. E no período tão difícil que a gente está passando, né, agora com essa pandemia, falar de amor acho que nunca é demais, né? Então a Ana sugeriu esse tema e eu fico muito grato, muito honrado de poder estar estudando esse tema para poder trazer para vocês aqui hoje o estudo da noite. E é sempre uma honra e um orgulho muito grande estar fazendo parte dessa casa, que é o Grupo Espírita Amor ao Próximo. Eu escolhi Luciana Santos, boa noite. Júlia Terezinha, boa noite, sejam bem-vindas. Eu escolhi para a mensagem de hoje a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia para todo mundo poder acompanhar. Pronto. E essa mensagem é a mensagem 97. Amas o bastante? Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Está em João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo, por 3 vezes, quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor neste particular. Jesus não pede informação ao discípulo. Com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares, não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclamava compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina. A tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. E assim, meus irmãos, quero convidar a todos vocês a elevar seu pensamento a Deus, elevar o seu pensamento ao nosso Mestre Jesus, vibrar no bem, para que a gente possa iniciar os trabalhos dessa noite agradecendo o nosso Mestre por chegarmos até aqui nesse período tão difícil. Embora toda a dificuldade que a gente tenha passado nesse período, ainda podemos estar aqui hoje, levando um pouco da tua palavra, levando um pouco dos teus ensinamentos.
Queremos agradecer a nossa mentora, Anália Franco, que rege os trabalhos da nossa casa, nos orientando, nos dando a oportunidade de sermos servos do nosso Mestre Jesus. Agradecer a cada irmão que recebe as nossas palavras, agradecer a cada irmão que recebe o nosso trabalho. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de trabalhar na sua obra, de sermos ferramentas do teu amor, da tua luz. E pedir que os nossos mentores espirituais continuem nos orientando, para que a gente possa ser cada dia melhor, para que possamos aproveitar as nossas oportunidades diárias de sermos seres mais iluminados, para que a gente possa aproveitar as oportunidades de ajudar um irmão em necessidade, ajudar um irmão em desespero, para que possamos ser a luz desses irmãos que desencarnam nesse período tão complicado e perturbador, que possamos, através de nossas orações e nossas vibrações, alcançar os corações sofridos desse planeta, que possamos, através de nossas vibrações positivas, chegar àquele que mais precisa de um carinho, de um conforto. Assim, Mestre Jesus, peço que esteja conosco, nos orientando, nos guiando, nos esclarecendo. Peço que continue nos amando, para que possamos aprender com um pouquinho que seja do teu amor e sairmos desta encarnação, desta escola que é a vida, cada vez mais fortalecidos, mas principalmente cada vez mais envolvidos com o amor. Assim, Mestre, te peço que esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, esse tema ele foi escolhido numa conversa muito interessante com a nossa presidente, com a Ana, que a gente discutia justamente o período que a gente está passando, a dificuldade que a gente vem passando nesse período de pandemia, em que a gente vê pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta, tendo atitudes que qualquer um que entenda um pouquinho que seja dos ensinamentos de Cristo acaba se assustando com a atitude de alguns irmãos. E pessoas muito próximas, e a gente acaba, de certa forma, julgando essas atitudes e agindo de justamente o contrário daquilo que o Mestre nos ensina. Porque ele nos pede para amar incondicionalmente, amar o nosso inimigo. E nesse período tão difícil de visão que o mundo acabou tomando, a gente, de certa forma, a gente acaba desaprendendo tudo aquilo que o Mestre veio e deixou para a gente. E a doutrina espírita ela vem trazer para a gente ensinamentos que, se a gente parar para pensar um pouquinho, só um pouquinho, a gente consegue ser uma pessoa melhor. Se a gente conseguir lidar com essas diferenças de evolução que a gente tem, a gente vai conseguir lidar e passar muito melhor por essa vida, passar muito melhor por essa encarnação. Porque Deus cria a gente simples e ignorante, mas a evolução, ela é certa. A evolução, ela já tá marcada no nosso espírito, quando a gente vem simples e ignorante lá atrás, de tantas e tantas encarnações, e a gente começa a evoluir aos poucos, cada um no seu tempo, cada um à sua maneira. E quando a gente começa a evoluir, a gente vai se livrando daquela forma primária, né? A gente começa a desenvolver a nossa inteligência, a partir daí a gente começa a desenvolver melhor os nossos sentimentos, porque até então somos só instintos. A gente é muito animalizado, no sentido bem grosseiro da palavra, porque hoje a gente consegue ver animais muito mais humanizados do que muitos seres humanos. E isso, às vezes, a gente, em alguns pensamentos que a gente tem, que a gente acaba se pegando durante o dia,
algumas amarguras que a gente ainda carrega, algumas dores que a gente ainda alimenta na gente, ainda pelos nossos instintos. Porque o espírito, quanto mais ignorante, mais ele age pelo instinto. E à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso espírito, que a gente vai cuidando das nossas más tendências, que a gente começa a depurar a nossa moral, a gente começa a crescer na linha de evolução, que é o caminho mais próximo para chegar a Deus, é o caminho correto de chegar a Deus, é só através do amor. Não tem outro caminho. E Jesus, ele vem trazer isso para a gente. Jesus não deixou religião. Jesus não deixou credo. Ele trouxe uma palavrinha que, apesar de ser muito pequena, mas ela tem um sentido enorme, que é o amor. Então a gente sai da nossa ignorância e deixa de agir só pelos nossos instintos e começa a seguir um pouco mais os nossos sentimentos. Então, quando a gente começa a dar mais importância àquilo que a gente sente, a dar importância ao que a gente está sentindo na hora, o instinto acaba ficando um pouco de lado. Porque se a gente gosta de uma pessoa, mesmo que ela nos cause algum mal, o sentimento que a gente nutre por ela acaba deixando o nosso instinto de reação um pouco de lado. Mas isso também não quer dizer que a gente esteja tão evoluído assim, porque a gente está muito, mas muito longe da metade do caminho. Senão a gente não estaria aqui na Terra. E a nossa intenção, a nossa necessidade é conseguir chegar ao amor. Mas o amor puro, o amor incondicional. Porque a gente não pode ficar medindo o nosso amor. A gente ainda categoriza demais o nosso amor. E quando Jesus vem, ele não escolhe cor, ele não escolhe raça, ele não escolhe credo, ele simplesmente ama. E quando ele traz essa palavra, isso há 2000 anos atrás, quando ele traz esses ensinamentos, a gente ainda agia muito por instinto. A gente ainda não tinha um sentimento impregnado dentro do nosso espírito para captar isso, para entender. Então foi preciso que se acontecesse tantas e tantas situações pelo mundo, de lá para cá, para que a gente pudesse começar a entender. A gente vive no planeta Terra para sofrer, literalmente, para aprender a amar a dor do outro. Esse período, por mais difícil que ele seja, que a gente começa a perder entes queridos, a gente começa a perder conhecidos, a gente começa a perder figuras importantes para a sociedade. Mas ainda assim a gente ainda sente dificuldade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. A gente só vai conseguir sentir isso quando o amor estiver envolvido. Mas envolvido no nosso espírito. Não só no nosso sentimento. E Jesus, quando traz esses ensinamentos para a gente, ele nos dá uma grande prova. A doutrina traz essa grande prova para a gente, que é a reencarnação. Que é uma grande prova do amor de Deus por nós. Porque é como se a gente fizesse uma compra, eu costumo usar sempre essa metáfora, essa analogia, que é como se a gente tivesse feito uma compra nas Casas Bahia, sabe aquela propaganda de quer pagar quanto, quer pagar como? É o que Deus faz com a gente. Você quer pagar quanto, quer pagar como? A reencarnação é uma oportunidade de parcelamento das nossas dívidas passadas. E que é prova maior de amor, de misericórdia divina, do que a oportunidade de viver de novo e corrigir aqueles erros que a gente não corrigiu. Só que a gente tem que ter consciência que a nossa vida não é aqui. A nossa vida, ela está no plano espiritual. A nossa vida real é a nossa vida em espírito.
não é a nossa vida aqui na Terra, matéria. Enquanto a gente não tiver essa consciência de que a nossa vida ela é para ser vivida no plano espiritual, a gente vai precisar voltar e voltar e voltar e voltar. E, infelizmente, voltar num plano igual a gente vive hoje, um plano de provas e expiações, para que a gente consiga aprender com os nossos erros. Mas quando a gente tem filho, a gente começa a entender quando os pais brigavam com a gente e a gente achava que os pais não amavam a gente. Porque chamar a atenção também é amor. Botar de castigo também é amor. E Deus não pune filho nenhum. Ele dá a oportunidade para a gente reencarnar e poder aprender novamente, para poder restaurar aquilo que a gente não conseguiu na última encarnação, para poder, de fato, viver aquilo que Jesus nos ensina. Muita gente pode achar que somos privilegiados por sermos espíritas, que a gente é privilegiado porque os espíritos falam com a gente. Na verdade, eu não vejo muito dessa forma. A gente está sendo cobrado, e muito cobrado. Por isso a gente vem como espírita. Por isso a gente está tendo esse entendimento agora, para que a gente corrija o mais rápido possível a nossa conduta moral, para que a gente consiga corrigir o mais rápido possível o nosso espírito, as falhas do nosso espírito, ainda muito imperfeito. E ter a consciência que a nossa busca é para a perfeição do nosso espírito, ao mesmo tempo que ela nos traz uma calma, ela nos traz uma responsabilidade, porque só nós somos responsáveis e só nós somos capazes de realizar essa mudança. Por mais que a gente venha aqui, traga mensagens positivas, traga estudos esclarecedores, se a gente não fizer a nossa parte, se cada um não fizer a sua parte para o seu espírito, de nada vai adiantar. E só com um trabalho baseado no bem, baseado na caridade, baseado no amor, é que a gente vai conseguir depurar esse nosso espírito. Só assim a gente vai conseguir cumprir aquilo que Deus pede quando a gente vem para uma reencarnação. E nesse texto tem uma frase que eu gostei muito. Primeiro que meu pai é agricultor e ele tem uma ligação com o campo muito forte, que o espírito deve ser cultivado como um campo. Até escrevi errado aqui, cultivado, né? Como um campo, e deve ser exatamente isso. A gente precisa ter o cuidado de cuidar do nosso espírito gradativamente, sem pressa, para que a gente não atropele as etapas. A gente precisa cuidar do nosso espírito como uma flor que precisa estar todo dia ali regando, que precisa estar, inclusive, podando, para que ela não cresça de maneira errada, para que ela consiga aproveitar o máximo de nutrientes daquele solo. E podar é podar literalmente cortar. Às vezes a gente tem uma planta, numa plantação inteira, a gente tem uma planta que está com algum fungo, alguma coisa, a gente precisa arrancar aquela planta. Porque se a gente não arrancar aquela planta, aquele fungo vai pegar nas demais e vai acabar com a lavoura inteira. A gente precisa começar a olhar para o nosso espírito como uma grande lavoura. E começar a enxergar as ervas daninhas e arrancar. Começar a enxergar aquelas plantas, aqueles frutos que não estão bons, que estão contaminados, e começar a arrancar de dentro da gente. O que são esses frutos? É o ódio, é o rancor, é a amargura, é a mágoa. A gente precisa começar a enxergar esses sentimentos como um fungo que vai acabar com a nossa lavoura, que vai acabar com a nossa plantação, que é o nosso espírito. Porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai acabar alimentando esse fungo
E esse fungo vai começar a passar para aquelas conquistas que a gente já teve, seja com a paciência, seja com a benevolência, seja com a resignação. Se a gente não tiver o cuidado de não deixar esses sentimentos que a gente já conquistou, se a gente não deixar esses sentimentos serem contaminados, a gente vai perdê-los também. Então a nossa vida que veio, a gente que veio para essa vida para poder melhorar, a gente vai regredir? Não, a gente não vai regredir, mas a gente vai perder uma baita oportunidade de evoluir. E a gente perder a chance de evoluir nesse período, principalmente, que a gente passa, que o que não falta para a gente é a oportunidade de fazer o bem. É a oportunidade de fazer a caridade. Que a caridade é o amor literalmente em movimento. É quando a gente olha para o nosso irmão, que às vezes a gente nem conhece, e poder dar um pouquinho do nosso amor, um pouquinho do que a gente tem, seja numa esmola, seja numa palavra, ou seja no ouvido. Se a gente pode dar um pouquinho do que a gente tem para alguém que precisa, a gente literalmente vai estar fazendo aquilo que Jesus pede para que a gente faça. Porque o amor, ele é de essência divina, como diz nessa frase. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou de um pedacinho dele. E Deus é puro amor. Se ele já nos criou a partir da sua energia, a partir da sua fonte natural de amor, não é possível que a gente permaneça alimentando o contrário do que ele nos pede, do contrário do que nós somos. Isso já está na nossa essência. A gente já é capaz de amar o nosso irmão de sangue, a gente é capaz de amar o nosso companheiro, a companheira, a gente é capaz de amar os nossos pais. Mas ainda assim a gente é capaz de nutrir sentimentos ruins para essas mesmas pessoas. A gente precisa ter o cuidado de alimentar o nosso amor. É uma plantinha que a gente precisa regar todo dia. A gente precisa se amar. Amar a nós mesmos, sim. Porque a gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Se a gente tem um amor verdadeiro por nós, com certeza a gente vai ter muito amor a oferecer. E parece simples. Ah, eu me amo. Quem não se ama? Teoricamente, todo mundo se ama. Mas quando a gente deixa de praticar o amor ao próximo, inclusive, a gente está deixando de praticar esse amor para nós mesmos. Porque o problema que afeta o seu próximo e você deixou de atender aquele irmão, você está perdendo uma oportunidade de praticar uma caridade consigo mesmo. Porque quando a gente ama, quando a gente faz uma caridade para alguém, nós estamos sendo, às vezes, até mais ajudados que aquela pessoa. Porque a gente está aproveitando as oportunidades que a espiritualidade está colocando na nossa frente. Quando a gente deixa de ouvir um irmão, a gente perde uma oportunidade de ajudar aquele espírito. Às vezes, orientar aquele espírito. Porque pode ser que a gente não tenha a palavra certa na hora, mas se aquele irmão precisar ouvir alguma coisa da espiritualidade, não tenham dúvidas que a mensagem correta vai vir para você e você vai ter condição de falar aquilo para ele. E a gente não precisa ter medo de ser bom. A gente não precisa ter medo de amar. A gente não precisa ter medo de fazer o que Jesus nos pede. Mas, para praticar a lei do amor, tal como a Deus entende, é preciso que chegueis progressivamente, devagarzinho, um passo de cada vez, um dia após o outro. Mesmo que erre, mas que tenha consciência que errou, volta e corrige. E dá mais um passo de novo. Que tenha que dar um passo atrás, depois dar dois à frente, mas sempre em frente. Porque a gente precisa amar
todos vossos irmãos, indistintamente. A gente não tem que amar só quem é da nossa religião. A gente não tem que amar só quem mora na nossa casa. Amar ao próximo não é só quem está do nosso lado. Porque qual é o limite do próximo? O limite do próximo é aquele que você possa alcançar em pensamento, um sentimento. Se a gente vive no mesmo planeta, qualquer um deste planeta é o nosso próximo. Até aquele que você não gosta, aquele político que você abomina, ele é seu irmão, ele é seu próximo, precisa do seu amor. Aquele jogador de futebol que saiu do seu time, ele é seu próximo e precisa do seu amor. Aquele juiz que roubou com o seu time, ele é seu próximo e precisa do seu amor. Aquele espírito que veio na terra e só te fez mal, é esse que precisa do seu amor. E a gente só vai estar cumprindo aquilo que Deus nos pede quando a gente começar a amar esses espíritos. Mas não é só os espíritos encarnados. A gente precisa continuar amando aqueles que já se foram. Porque somos todos da mesma fonte. Somos todos feitos a partir da mesma energia, da mesma semente. Somos todos feitos do amor de Deus. Se a gente já tem isso na nossa essência, a gente não tem por que ter medo de amar. A lei de amor ser um reflexo da divindade é a informação clara, nua e crua para a gente, que a gente é feito literalmente do nosso Pai, que é misericordioso, que é bondoso e que nos ama infinitamente. Ama tanto que nos dá inúmeras oportunidades de corrigir os nossos erros, não os dele. E muitas vezes a gente deixa de aproveitar essas oportunidades. Mas essas oportunidades, elas são através do nosso aperfeiçoamento. Eu não tenho que tentar mudar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Eu não tenho que tentar mudar o meu vizinho. Eu não tenho que tentar mudar a minha namorada, o meu filho. Eu tenho que mudar a mim. Eu tenho que ser o exemplo de mudança moral. Porque só assim a gente vai conseguir fazer com que a nossa humanidade, a raça humana, consiga evoluir. E esse aperfeiçoamento moral é o que nos vai dar a felicidade da nossa passagem aqui na Terra. É só através desse aperfeiçoamento, da prática da lei de amor, que a gente vai conseguir, de fato, encontrar a felicidade. Porque a nossa felicidade, por mais que pareça estar pautada em bens materiais, ela não está pautada em bens materiais. Ela está pautada no que a gente tem de bom dentro de nós. E é essa felicidade que vai fazer com que a gente passe sem ficar reclamando pelos problemas que a vida traz para a gente. Só que esses problemas são oportunidades de aperfeiçoamento moral. Hoje, conversando com uma pessoa, ela me contou que ela já ia reclamar por uma situação no trabalho dela, que ela queria muito trabalhar num determinado turno, e quando ela ia reclamar, ela disse, não vou reclamar porque já mudou, já está do jeito que eu gostaria. E poucas horas depois, ela teve a notícia que ela vai trabalhar, inclusive no turno que ela queria. Só o fato dela não reclamar, aceitar a condição, porque já estava acontecendo uma coisa boa, ela muito rapidamente já teve uma resposta positiva. E parece bobagem, mas a gente precisa dar valor aos detalhes da nossa vida. A gente precisa dar valor às coisas pequenas. Porque se a gente juntar as coisas pequenas que acontecem na nossa vida, a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Isso também é amar. Quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, para libertar, que é
Os primeiros são para ligar a humanidade à divindade, e os demais nada mais é que um contrato de convivência entre os homens. Moisés, para conseguir controlar o povo, ele precisou criar mais um monte de leis e atribuiu todas elas a Deus, porque senão as pessoas não aceitariam, porque todos ainda estavam agindo por instinto, pouquíssimo sentimento. E todos não, a gente provavelmente estava lá naquela, boa parte de nós estávamos lá naquela época. E Jesus vem e simplifica de tal modo que parece que ficou até mais difícil. Ele vem e nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas, a ligação do homem com a divindade. E amar ao próximo como a ti mesmo. Parece fácil, né? Mas não é não, minha gente. Não é fácil. Não é fácil porque às vezes a gente deixa de amar a nós mesmos. Quando a gente tem uma atitude que fere a nossa moral, a gente está deixando de amar a nós mesmos, porque a gente está indo contra aquilo que o nosso espírito busca. Quando a gente deixa de amar o próximo, quando a gente vira as costas para alguém que pede a nossa ajuda, a gente deixa de cumprir aquilo que a gente combinou, assinou um contrato dizendo que vinha fazer. Porque esse planeta ainda é de provas e expiações. E a gente tem a chance de fazer uma transição junto com ele, de ir para um mundo de regeneração. Só depende da gente. A terra, morada de prova e exílio, será então purificada por esse fogo sagrado. Fogo, gente, não quer dizer que seja fogo de calor, não. Fogo, esse fogo sagrado é o amor. Porque só através do amor a gente vai conseguir ver a humanidade praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, o sacrifício. Porque todos eles são virtudes filhas do amor. E eu acrescento mais uma coisinha aí, mais uma palavrinha aí, que se a gente que resolver colocar em prática, a gente vai conseguir chegar tão próximo, mas tão próximo daquilo que Deus nos pede, mas tão próximo, que é uma palavrinha chamada respeito. Se a gente começar a colocar o respeito à frente das nossas atitudes, a gente com certeza vai estar praticando o amor. Pode não ser que seja na sua plenitude, mas já vai ser um avanço muito grande para o nosso espírito. Se a gente começar a praticar o respeito àquele que pensa diferente da gente, já é uma forma de estar amando aquele irmão. Se a gente começa a praticar o respeito pela dor que o outro sente, a gente ainda não passou por aquele problema para sentir aquela dor, mesmo que eu não tenha empatia ainda, o respeito já vai ser uma forma de amor. Mesmo que eu não consiga ter a mesma atitude que um irmão tem em determinadas situações, uma atitude de caridade, de benevolência, mas se eu respeito aquilo, já é uma forma de amor. E com a prática, a gente vai conseguir chegar nesse amor que Deus tanto pede. Ah, mas tem uma receita de bolo? Não, não existe uma receita de bolo. Mas tem uma dica muito, mas muito importante, que lá em 1863, um membro da Sociedade Espírita de Paris, Sansão, deixou para a gente, que é uma dica excelente. Amai bastante a fim de sermos amados. Tudo que a gente joga para o universo, ele traz de volta para a gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta eu plantar feijão querendo colher arroz. Eu vou colher feijão.
Então não adianta eu plantar ódio querendo colher amor. Se eu plantar ódio, eu vou receber ódio. Se eu plantar o mal, eu vou receber o mal. Ah, Léo, mas é muito difícil. De fato, é muito difícil. A gente retribuir o mal que fazem pra gente com amor. Realmente é muito difícil. Porque geralmente, quando a gente faz isso, machuca a gente. Porque a gente ainda está muito preso aos sentimentos. A gente ainda não vive o amor como a gente deveria viver. A gente não tem esse amor como a nossa essência. A gente ainda está muito preso aos sentimentos. E ainda dá muito valor aos sentimentos ruins. A melhor forma que a gente tem para melhorar os nossos sentimentos é através da gratidão. E, na maioria das vezes, a gente esquece de agradecer por estar vivo. Por ter mais um dia para fazer alguma coisa boa. Por ter mais um dia para melhorar o nosso espírito, para ser uma pessoa melhor. Porque a cada dia que a gente acorda, é uma oportunidade que a gente está tendo de ser melhor do que a gente foi ontem. Uma prece que a gente faz a um irmão é uma energia positiva que a gente está enviando para aquele irmão. Uma palavra de consolo que a gente dá àquele irmão, às vezes pode mudar a vida dele, não só o dia. E esse bem que a gente fez para ele jamais será esquecido pela espiritualidade. E quando a gente precisar, não tenham dúvidas que a espiritualidade ela vem no nosso socorro. Por isso, a gente não pode jamais recusar a um irmão aquilo que a gente tem de graça. Porque Deus nos dá livremente, que é o amor dele. Deus, em momento algum, ele nos nega o seu amor. Porque se a gente olhar para o lado, por pior que a gente esteja, por mais problemas que a gente tenha, se a gente parar um pouquinho e pensar, a gente tem mais motivo para agradecer. E se a gente olhar para o lado, a gente vai ver pessoas, e tantas pessoas em situações muito piores que a nossa, que às vezes dá vergonha de reclamar. Às vezes o nosso problema é só financeiro, e a gente está reclamando que a vida está ruim. Mas a gente tem saúde, a gente tem uma família saudável, ainda mais nesse momento, gente. A gente tem poder ter a família do lado, ainda viva, ainda em segurança. A gente tem que agradecer e muito. A gente, através do Espiritismo, aprendeu a entender o porquê que a gente está passando por esse período. Que, infelizmente, é necessário. Porque a gente só vai aprender através da dor. Porque a gente teve inúmeras oportunidades de aprender e evoluir e não aproveitamos essa oportunidade. Então, infelizmente, a gente precisa passar por isso para poder aprender a se colocar no lugar do outro. Para a gente poder aprender a sentir a dor do outro. E ainda assim, a gente vai ter tanto irmão que não vai aprender. Mas o que eu faço, Léo, para mudar, para que essas pessoas aprendam? Seja o exemplo. Seja o exemplo. E é só através do exemplo que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Só através da gratidão pelas coisas simples, pelas coisas que parecem bobas do dia a dia. A gente ser grato por isso, a gente vai ter motivos de sobra para encher a nossa bagagem da gratidão e começar a inundar o nosso sentimento, inundar o nosso espírito de amor. Porque a gratidão é uma forma de amar também. Quando a gente é grato, a gente inunda o nosso espírito de amor. Quando a gente pratica a gratidão, quando a gente exercita,
E quando a gente sente essa gratidão, não tenham dúvidas que é o amor atuando no nosso espírito, atuando no nosso corpo. E isso contagia. É como se estivesse num quarto escuro e riscasse um fósforo. A fagulha, por menor que seja, ela vai clarear aquele cômodo. Ela vai se destacar na escuridão. E as nossas atitudes, por menor que seja, ela vai chamar a atenção de alguém para seguir aquele exemplo. Se o seu exemplo for bom, e a gente conseguir cativar mais uma pessoa, e a gente conseguir levar para mais uma pessoa essa vibração, essa energia, é mais um ser que vai estar sendo iluminado, que vai estar sendo agraciado pelo seu desenvolvimento, não é pelo meu, mas pelo desenvolvimento próprio. Essa frase, a todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Essa frase, ela traz tudo que a gente precisa fazer literalmente. Tudo que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia, um dia após o outro, para a gente começar a se aproximar daquilo que Deus nos pede, daquilo que Jesus veio e nos ensinou. A amar. Amar ao próximo como a ti mesmo, mas é no sentido literal da palavra. É não fazer ao outro que você não gostaria que fizesse a você. É desejar ao outro aquilo que você gostaria de receber. É se colocar no lugar do outro e pensar o que eu gostaria que acontecesse comigo se eu estivesse nessa situação. Ponto. Poxa, mas às vezes eu não posso fazer muito, mas às vezes a gente pode levar uma palavra. Às vezes a gente pode um ouvido. Às vezes a gente perde, às vezes não, a gente perde horas durante um dia na tela de um celular. Passar horas, isso aqui na mão, ó. Mas não quer dedicar 10 minutos do nosso tempo para ouvir um irmão em dificuldade. Olha, mas é muito duro o que você está falando. Mas o Espiritismo não vem aqui maquiar, não traz... Ele não nos convida para a ilusão. O Espiritismo não nos promete uma salvação. O Espiritismo não nos promete um paraíso depois que a gente desencarnar. Pelo contrário. O Espiritismo nos convida a ser a mudança que a gente precisa no mundo. O Espiritismo nos mostra que nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E tudo que acontece na nossa vida, na maioria das vezes, é por falta de amor, inclusive próprio. Porque quando a gente alimenta um rancor, cientificamente provado já, que a doutrina também tem essa máxima maravilhosa, porque quando os ensinamentos da doutrina não explicar alguma coisa diferente da ciência, fique com a ciência. E a ciência já prova hoje que os sentimentos de amargura, de ódio, fazem mal ao nosso corpo físico, sim. Quando a gente decide fumar, por exemplo, a gente pode fumar perfeitamente, a gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. Quando a gente decide fumar, a cada dia a gente vai causando um suicídio. A cada cigarro que a gente acende, a gente está cometendo um suicídio, um atentado contra a própria vida. Quando a gente não se preocupa com o nosso corpo, com a nossa alimentação, é um atentado contra a nossa vida, é um suicídio que a gente vai cometendo a cada dia, a cada má alimentação. Quando a gente deseja o mal para o nosso irmão, sabendo
que aquilo vai voltar para a gente está cometendo isso contra o nosso próprio espírito. Não é contra o nosso irmão. E só com o amor, no sentido literal da palavra, e sem fazer partições do amor. Que eu amo, o amor para minha esposa é um, o amor pelo meu filho é outro, o amor pelo meu irmão é outro, o amor pelo meu amigo é outro, o amor pela conhecida é outro. Não. Amor é amor indistintamente. Amar não tem distinção. Se é preto, se é branco, se é Lula, se é Bolsonaro. Amar é amar a todos incondicionalmente. Eu amo, mas não tem que ter mais, não pode ter mais. Ah, fulano precisa de você. Ah, mas fulano eu não vou ajudar, por quê? Não tem porquê. Precisou? Faça. É difícil? É. Mas e se fosse você precisando da ajuda que você gostaria de que acontecesse? E a empatia tá aí, ó, para a gente exercitar. Principalmente nesse período. Nesse período de pandemia, que agora a gente teve que mandar minha mãe e meu pai lá para casa do meu irmão, lá na Granja, porque o meu irmão Marcelo tá com todos os sintomas de Covid. As pessoas que trabalham com ele lá, que ele carrega no carro para cima e para baixo, já testaram positivo. E ele está aqui em casa, eu fiquei com ele para poder ajudar ele no que ele precisar. Ah, Léo, mas você está se arriscando. Sim, vou me arriscar. Porque quando eu estive lá no começo do ano passado, eu me tranquei dentro do quarto para não ter que passar para ninguém. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E agora eu vou ficar com ele, porque ele me ajudou quando eu precisei. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu não gostaria de ficar sozinho. Então, vamos ficar com ele para tomar conta deles, no que ele precisar, com todos os cuidados, é claro, mas no que ele precisar. Agora, minha mãe e meu pai não precisam estar aqui. Então, eles vão lá para casa do meu irmão. Eu preciso trabalhar. De fato, eu estou em contato com meu irmão aqui direto. Então, infelizmente, a hora que eu tiver que sair para fazer alguma coisa, eu não vou falar com ninguém. Por mais que as pessoas possam ficar chateadas, mas eu não vou falar. Mas não é por mim, é por ela. Porque eu posso não estar com nada, posso nem contrair o vírus novamente, mas eu também posso estar passando ele e não sei. Então eu não gostaria que ninguém fosse contaminado por mim. Da minha forma que eu não quero, tá? Pegar o Covid. Mas se eu não olhar para o próximo com esse cuidado, de que adianta? De que adianta ler sobre o espiritismo? De que adianta estudar? De que adianta vir aqui e trazer um estudo? Fazer uma prece bonita? Se no dia a dia, se na prática eu não tô executando isso? Se quando nesse período tão difícil, o irmão liga precisando conversar e você não posso. Por que a gente não pode se colocar no lugar daquele que precisa trabalhar, literalmente, para levar o pão para casa? E não pode. Mas ele não pode, não é só por ele. Ele não pode porque ele vai colocar a vida de todo mundo em risco. Porque se esse irmão partir, o risco dessa família entrar no colapso é muito maior. Ah, eu sou contra o lockdown. Não, Léo, eu sou a favor. Eu entendo a dificuldade. Eu entendo o problema que é hoje, depois de um ano de crise, depois de um ano de dificuldade econômica no país, ser preciso fechar novamente. Mas, infelizmente, a culpa é nossa por isso está acontecendo de novo. A culpa é nossa por não ter tido empatia com aquele irmão,
que precisou trabalhar. A culpa é nossa de talvez não ter se empenhado um pouquinho mais para não ir na rua comprar um pão que não precisaria comer naquela hora. A culpa é nossa por não falar com aqueles que a gente conhece, fique em casa. A culpa é nossa por achar que só fazer a minha parte está bom. Tem coisas que fazer a nossa parte é fazer um pouquinho mais. Porque o que a gente vê são pessoas arriscando a vida porque elas são obrigadas, porque elas não tiveram opção de ficar em casa. São os médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros, e todos esses da linha de frente do combate à Covid, que tantos já perderam a vida para poder salvar a nossa. São tantos que se arriscam todos os dias para que a gente possa ficar em casa, para nos proteger. Então, independente da nossa visão política, a gente precisa ter a nossa visão humana. A gente precisa ter a nossa consciência voltada para o nosso próximo. Mas não é o nosso próximo de dentro de casa. É o nosso próximo do planeta inteiro. Porque não está acontecendo só no Brasil. No Brasil está muito mais grave do que precisava estar. Mas a nossa falta de amor, a nossa falta de empatia fez com que chegasse da forma que chegou. Mas a culpa é nossa também de ter chegado dessa forma, porque a gente deixou de falar. A gente deixou de praticar o amor. Que por mais duro que seja ouvir isso agora, a gente deixou de praticar. Chegou um momento que a gente normalizou as mortes quando era dos outros. E a gente passou a sentir apenas quando era a nossa dor. E a gente, por um breve, ainda bem que breve momento, a gente deixou de fazer tudo aquilo que a doutrina pede que a gente faça, que é amar o nosso próximo. Porque cansa, gente. Cansa e dá muito trabalho. Mas é só através do trabalho que a gente vai conseguir passar por essa dificuldade. É só através do amor ao próximo, no sentido mais amplo da palavra, é que a gente vai conseguir passar por essa dificuldade que a gente passa hoje. Então é a cada dia mesmo, a gente fazer um pouquinho mais. A gente falar um pouquinho mais. A gente ouvir um pouquinho mais. Porque quando a gente faz a nossa parte só, um período tão difícil, não está mais sendo suficiente. Então a gente precisa sim mostrar que o caminho, a saída, é só através da misericórdia de Deus. Porque os homens não estão preocupados consigo, infelizmente. Então a gente que tem o conhecimento, que teve a oportunidade de conhecer os ensinamentos que Jesus vem trazer para a gente, vamos amar. Vamos amar bastante para que a gente seja amado. Porque essa é uma grande oportunidade de pensar no outro. É uma grande oportunidade de colocar em prática o nosso amor. Então vamos amar independente de quem seja. Vamos amar a ignorância daquele amigo que vai contra tudo que você acredita. Vamos amar aquele gestor que está fazendo tudo errado. Vamos amar aquele político que está usando o dinheiro da saúde para salvar vidas, para
para cometer corrupção. Vamos amar os parlamentares que não olham para a gente, para a população mais pobre, principalmente. Vamos amar. Porque só através desse amor, só através desse sentimento e dessas vibrações é que a gente vai conseguir mudar a energia desse planeta. Porque enquanto essa energia continuar sendo alimentada pelo ódio, pelo rancor, pela divisão, a gente não vai conseguir ser amado como a gente deveria, como a gente merecia e como a gente precisa. Então, meus irmãos, eu queria fechar o estudo de hoje com essa frase: amai bastante, a fim de seres amados. Que nosso Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de vocês, em cada lar, que o amor do nosso Mestre possa envolver a cada membro de cada um, da casa de cada um de vocês que acompanharam, de cada um que vai assistir essa live mais tarde, no futuro próximo ou distante. Que o nosso Mestre Jesus possa regar um pouquinho mais essa semente, para que essa semente se torne essência no nosso espírito. Eu gostaria de convidar aos irmãos que novamente eleve seu pensamento a Deus, para que a gente possa fazer a nossa prece final e agradecer a nossa irmã Ana, a Cida, que está aí com a gente, a Natália, a tia Fatinha, o Vanderlei, a Vanúzia, a Lúcia Regina, a Mônica, a Luciana Santos, deixa eu ver mais quem aqui, a Cida, já falei, né? A Júlia Terezinha, ao professor Vitor. Agradecer a vocês pela oportunidade de trazer o estudo de hoje e poder levar para vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi. Porque quando a gente vai se preparar para fazer um estudo, na verdade, quem precisa ouvir somos nós. E preparar o estudo de hoje, para mim, foi maravilhoso. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, continuar agradecendo o nosso Mestre, agradecer aos nossos mentores espirituais, agradecer aos trabalhadores da Casa Espírita, agradecer a todos os irmãos, independente do seu credo, independente da sua religião, que nesse momento tão difícil ainda vibra positivamente, para que a gente possa unir os nossos sentimentos, unir as nossas emoções, unir as nossas vibrações, sempre no bem, sempre pautados no amor de Cristo, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sempre pautados no amor, na luz divina, para que a gente consiga enviar essas vibrações, esses fluidos a cada irmão necessitado. Pedir em especial ao meu irmão Marcelo e todos os amigos, conhecidos e não conhecidos, que estão sofrendo hoje com esse vírus. Que os fluidos do nosso Mestre Jesus, dos anjos de luz, dos espíritos superiores, que possa entrar em cada corpo, em cada espírito, amenizar as suas dores, que possa fornecer o remédio necessário ao combate a esse vírus no corpo de cada um dos nossos irmãos. Que os irmãos que desencarnaram nesse período, não só pelo Covid, que eles possam ter tido o entendimento, que eles possam ter sido recebidos pela espiritualidade de luz, e encaminhando sempre para o bem, que eles possam ter tido o amparo do nosso Mestre, que cada um deles possa ter sido confortado nesse momento de passagem, possam ter sido orientados. E a cada um de nós que perdeu seu ente querido, a cada irmão que ainda sofre por perdas, que possam ser consolados pelo amor do nosso Mestre, que possam ser consolados pela misericórdia de Deus, e que possamos seguir em frente, praticando teus ensinamentos a cada dia, sendo uma pessoa melhor, um espírito melhor a cada oportunidade que tivermos.
Que nós possamos estar atentos às oportunidades que o nosso Mestre nos dá a cada dia, de praticarmos a caridade, de levarmos uma palavra que possa auxiliar aquele irmão no momento de desespero, no momento de dor. Que possamos ser o ouvido daquele irmão que sofre. Que possamos ser o exemplo de como seguir os ensinamentos do nosso Mestre. Querido Jesus, eu peço que entre em cada coração dos nossos líderes, de cada canto desse planeta, para que eles possam ter mais empatia, para que eles possam ser inundados com teu amor, Mestre, e que possam olhar para cada um de seus liderados com o amor que o Senhor olhou e deixou para cada um de nós. Que eles possam ter pelo menos um pouquinho da misericórdia, do amor que o nosso Mestre tem por todos nós. Que eles possam sentir um pouco do amor que o nosso Criador tem por cada ser que vive neste planeta. Para que eles possam ter responsabilidade. Que eles possam aproveitar a oportunidade que lhes foi dada de liderar e fazer por aqueles que não têm como lutar por si. Que eles tenham um entendimento, que eles sejam amados e sintam esse amor, por nós inclusive, para que possam fazer a coisa certa e aproveitar a oportunidade que estão tendo de fazer a diferença na vida de tantas e tantas pessoas. Querido Mestre Jesus, que a tua luz seja o guia de cada mentor espiritual, de cada um de nós nessa noite. Que o teu amor percorra o lar de cada um dos nossos irmãos, de cada irmão que faz uma oração, que o Senhor seja a força e esteja sempre do lado de cada um de nós. Querido Mestre Jesus, dê força a todos os irmãos que ainda lutam na linha de frente, no combate ao Covid. Que o Senhor os proteja, que o Senhor faça sempre o melhor para cada um deles e que eles tenham sabedoria para lidar com todas as dificuldades que vem enfrentando nesse período. Querido Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de fazer o estudo nessa noite. Obrigado, Anália Franco, pela oportunidade de ser um membro de sua casa. Obrigado aos trabalhadores do Grupo Espírita Amor ao Próximo, pela oportunidade de partilhar com vocês a chance de trabalhar nessa casa tão abençoada. Então, Mestre Jesus, te agradeço imensamente por todo o amor dispensado a cada um de nós e por todas as providências tomadas nesta noite. E te peço, Mestre, que esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja.